Capítulo 4. Mais café. A luz brilhante da manhã inundou a cozinha. Lucy Pugh estava na pia, com as patas equilibradas em um prato sujo, lambendo a torneira gotejante. Charlie serviu o café, notando o brilho dos olhos vermelhos de Posey e a maneira inquieta com que as pernas da irmã se moviam sob a mesa. Ela ainda vestia o pijama que estivera usando na noite anterior, mas com os chinelos em forma de unicórnio, cujo pelo ainda era cinza manchado. "Você ficou acordada a noite toda?" perguntou Charlie, embora a resposta fosse óbvia. "Encontrei um novo canal para seguir." O tom de Posey sugeria que ela esperava que Charlie discutisse com ela. Nos fóruns que Posey frequentava e nos vídeos que procurava, havia conselhos perigosos sobre como ativar a própria sombra, o primeiro passo para se tornar um sombrista. A maioria dos artigos mais acessíveis sobre a magia das sombras eram sobre alteração, com títulos apelativos como "A magia é o novo 1%", a atriz de Hollywood inicia nova tendência de sombra, acabe com os desejos por funk food pela raiz, as alterações de sombra mais úteis para as novas mamães, a remoção do desejo e a nova lobotomia. Naquelas matérias, os sombristas eram os pró-vendedores, os traficantes, as mercearias da magia, o velho São Nicolau da magia. Celebridades alteravam suas sombras com mais frequência, uma vez que a moda havia pegado, mudando-as como outras pessoas mudariam os cortes de cabelo, vestindo-se como um Met Gala, com sombras em forma de dragões, cisne ou grandes felinos de caça. Elas faziam seus sentimentos serem provocados a fim de se prepararem melhor para os papéis ou para poderem escrever músicas mais emocionantes. E se algumas pessoas morriam de fome, ou se jogavam de pontes, ou tinham tanto de si mesmas removidas que pareciam flutuar pela vida, era um preço pequeno a se pagar. Quando as sombras murchavam, pegavam fogo ou não conseguiam se fixar, os ricos sempre podiam comprar novas. Mas cavando um pouco mais fundo no emaranhado de likes e artigos, indo além do interesse geral na superfície, era possível chegar às teorias sobre como as pessoas se tornavam sombristas. Fontes legítimas contribuíam de maneira comedida. Um cientista do centro de pesquisa Elmhurst foi citado em uma entrevista na New York, que tinha viralizado dizendo: "As sombras são como as formas dos mortos em Homero, precisando de sangue para serem ativadas." Mas parecia que todo influencer de bem-estar e aspirante a feiticeiro tinha um palpite para vender. O YouTube, o TikTok ficaram repletos de tutoriais falsos. Como despertei minha sombra usando Dur. Ativação de sombras após uma briga. Habilidade mágica descoberta depois de afogamento. Técnicas seguras de asfixia com um saco plástico. Resultados garantidos. E nas profundezas do fórum 8kun, as ideias eram ainda piores e bem mais estranhas. Charlie conseguia se lembrar de antes, quando a magia de verdade parecia impossível, e depois a incorporação, quando parecia que ninguém tinha certeza do que era real e do que não era. Mas Posey havia ido de uma crença infantil em magia para uma idade adulta onde a magia era real, apenas negada a ela. Charlie se lembrava vividamente de chegar em casa e encontrar a banheira cheia até a metade com gelo derretido, e a irmã sentada no chão, enrolada em uma toalha, com os lábios azulados de frio. "Eu deveria ter ficado mais tempo", disse Posey batendo nos dentes. Charlie havia implorado para que ela não tentasse nada parecido de novo. Em vez disso, Posey havia arranjado um pedaço de linha de pesca para amarrar em um pincer na língua e começar o processo lento e doloroso de dividi-la, ao que parecia, uma vez que você se acostumasse a usar os músculos de ambos os lados ao mesmo tempo. Aquilo treinava seu cérebro para uma consciência bifurcada. A segunda coisa que todo sombrista precisava depois de uma sombra ativada. Até onde Charlie sabia, tudo o que Posey ganhará com aquilo fora um leve ceceio. Charlie bocejou e verificou as mensagens dos 2 celulares. No celular verdadeiro havia um convite de Laura, sua amiga mais próxima do colégio, que já tinha 3 filhos e pouco tempo, para um churrasco. Um pedido para ela ser bartender no casamento no quintal de outra pessoa conhecida. Expende uma loja com promoções de amuletos de Onix. Ela pegou o celular descartável e mandou uma mensagem para Adam.
em mais uma tentativa. Podemos nos encontrar em algum lugar reservado? Não quero que sejamos vistos juntos. Aquela era a parte complicada, fazê-lo morder a isca. Uma vez que dissesse onde estava, Adam parecia ferrado. Então, Dorian poderia ir até lá e gritar com ele, e arrastá-lo para casa. Se ao menos fosse fácil, daquele jeito, para Charlie consertar as coisas para Posey. Mas não havia golpe ou roubo. Não havia nenhuma tramóia que ela pudesse pensar que a ajudaria. Amanhã, com seu carro enguiçado, aquilo seria difícil. Combinado, digitou Charlie. Posso passar aí de manhã, antes da aula? De manhã, não. Ela rangeu os dentes, frustrada. Se Charlie não soubesse quando ele estaria lá, teria que vigiar o lugar. E como ela estava fingindo ser Amber, a sombrista, não fazia nenhum sentido ela ter outro emprego. Charlie decidiu ser vaga. Tenho um lance até meia-noite. Posso te encontrar depois. Ele respondeu com um emoji de joinha e outro dando uma piscadela. Quando ele informou o número de seu quarto de hotel no MGM Springfield, ela se sentiu um pouco culpada, como se estivesse marcando um encontro. Você não está fazendo nada errado, disse a si mesma. Certo, ela estava fazendo algo errado, mas não o que parecia ser. Você prestou atenção em alguma coisa do que falei? Reclamou Posey. Óbvio, mentiu Charlie. Posey revirou os olhos e chutou a perna da cadeira de Charlie com seu pé de pantufa. Tem um vídeo em que as pessoas tomam ayahuasca e são guiadas conforme despertam suas sombras. Todo mundo nos fóruns está surtando com isso. Conheço uma pessoa que tem uma casa perto do lago Quinsigamont e ela quer que uma galera recrie a cena. Se alguém conseguir o DMT... Charlie ergueu as sobrancelhas. Essa é a parada que faz você vomitar a noite inteira. E coisas mais nojentas ainda. Posey ergueu de ombro. Consegue arrumar? DMT? Repetiu Charlie, tentando decidir o quão ruim era a ideia. Não sei. Pergunta perto da faculdade Hampshire. Se alguém estiver vendendo pela região, vai ser lá. Ou talvez, quando você começar na UMass, possa ver se alguém consegue produzir para você no laboratório de biologia. A irmã de Charlie havia passado os últimos anos lendo tópicos do Reddit sem parar, assistindo a vídeos e conversando com outros sombristas esperançosos até o amanhecer. Mas ultimamente as coisas tinham piorado. Posey tinha começado a ficar acordada por dias seguidos e passava semanas sem sair de casa. O desespero parecia persegui-la enquanto sua sombra se recusava a ser ativada. Ela havia ido tão fundo na toca de coelho que Charlie se preocupava em ter se tornado uma masmorra. Por aquela razão, era tão importante Posey ir à faculdade. Na UMass, ela poderia estudar ciência penumbral, com um professor de verdade, em vez de recorrer a babacas na internet. Talvez até descobrisse algum outro interesse. O único problema era o número de formulários, taxas e cobranças inesperadas. Embora Charlie tivesse juntado a maior parte do dinheiro para estar na última conta, ela não tinha tudo, mas conseguiria o restante assim que o irmão de Dorian fizesse a parte dele e desse a ela um pouco mais de tempo. Então Charlie recorreu à tradição da família de ignorar a situação, sugerindo de vez em quando, com culpa, que sua irmã tentasse ir para a cama mais cedo, agindo como se o problema dela fosse insônia. Como se as duas não soubessem que Posey estava bebendo baldes de café e refrigerante, e talvez tomando Adderall, para evitar a exaustão. Pelo menos aquilo seria útil para ela na graduação. Charlie tinha a terrível sensação de que sua irmã já soubesse onde conseguir DMT, e que aquilo envolveria roubar alguma coisa. Muito provável, Charlie roubando alguma coisa. O celular de Posey soou, e enquanto ela o verificava, Charlie se dedicou a beber seu café. Ela precisaria dele. Mamãe tirou o set de copas hoje, murmurou Posey, segurando o celular para que Charlie visse a foto da mãe dela segurando a carta de tarô. A carta de um sonhador, de quem busca alguma coisa. A mãe delas estava morando em um hotel barato com um novo cara, mas sempre havia um novo cara. Ela gostava de que Posey avaliasse sua sorte, uma vez que as adivinhações eram gratuitas para a família. Charlie ignorou uma pontada de culpa, entorpecida pelo tempo, mas nunca totalmente eliminada. O que vai dizer a ela? Posey fez uma careta. Por quê? Você se importa? Não é como se acreditasse que sei o que estou falando. Ao ouvir seu tom, Lucy Pura ergueu os olhos da pia e simbilou. Isso não é justo, retrucou Charlie. E você está chateando a gata.
Ela odeia quando as pessoas brigam. Posey a ignorou. Existe uma razão para arrancar as sombras das pessoas e venderem. Todo mundo quer magia, não sou apenas eu. Charlie olhou de modo automático para o banheiro onde Vince estava tomando banho. Ela baixou a voz. Eu não estava criticando você, porra. Pare de ser tão paranoica. Quando Charlie era criança, alguém lhe dera, de aniversário, uma caixa de truques. Um lenço que mudava de cor do lado avesso, um chapéu com um fundo falso, uma pilha de cartas marcadas. Ela havia praticado noite após noite, mas no final era apenas outro tipo de fingimento, uma maneira diferente de mentir. Óbvio que Charlie sabia o que era querer magia. Você arrastou seu laptop para perto. Vou te mostrar uma coisa. Charlie tomou outro gole de café e começou a fazer uma pilha com a correspondência espalhada sobre a mesa. Catálogos, conta de luz, conta de gás, conta de telefone, outra carta do hospital marcada em vermelho e 3 de uma empresa de cobrança. O total subia a cada mês, com juros. Além do mais, ela teria que ressuscitar o Toyota Corolla 1988, antes que fosse rebocado. Mas tinha que lidar com Posey primeiro. Pensa em todas as coisas que foram encobertas, começou a irmã caçula de Charlie. Teste de radiação em bebês mortos, empresas forçadas a envenenar o material usado para fazer algo contrabandeado durante a lei seca, e não apenas o nosso governo, ou em qualquer governo, empresas e instituições, se houver uma maneira de ativar uma sombra, eles a esconderiam da gente. Posey virou a tela do computador para mostrar um vídeo de adolescentes se esgueirando por hospital. Abaixo, o arquivo alegava ser uma filmagem de vigilância não manipulada. Os olhos dos jovens brilhavam, verde, na luz infravermelho. Era assustador vê-los dando risinhos ao lado de pacientes adormecidos, usando os dedos para cortar como se estivessem jogando pedra, papel e tesoura, e apenas escolheram tesoura repetidas vezes. Para que estão usando todas essas sombras? Perguntou Posey. Devem ter uma maneira de despertá-las. Charlie franziu a testa para a tela, sem se impressionar. Ela desprezava ladrões de sombras. Eram os assaltantes desleixados do mundo mágico do crime. E imaginava que os traficantes de sombra estivessem vendendo para pessoas que haviam perdido suas sombras graças a alterações excessivas ou as tinham usado para experimentos. Se alguém de fato soubesse como ativar uma sombra, parecia impossível para Charlie que as pessoas simplesmente não fizessem nada a respeito, considerando que proporcionar aquela informação ao mundo a faria nadar em dinheiro. Já ouviu falar de sombras se rasgando? Perguntou Charlie, em parte porque queria saber e em parte para mudar de assunto. Você fez uma careta. Quê? Eu vi uma ontem à noite. Que era, não sei. Parecia que tinha passado por um triturador ou algo assim. E tinha um homem que... Você a encarou de maneira tão estranha que Charlie não chegou a terminar a frase. Sua irmã, que acreditava em tudo, não parecia acreditar nela. Charlie queria que houvesse um jeito de provar que a sombra tinha saído de um saco plástico danificado, que o homem estivera usando luvas cinzas. Mas Charlie sabia o que tinha visto. Alguém deve ter tentado cortá-la, sugeriu Posey, enfim. Dizem que perder uma sombra é como ter sua alma arrancada do corpo. Ela baixou a voz e sussurrou. E você sabe que o Vince... Ah, qual é? Para, interrompeu Charlie. Ele tem a porra de uma alma. Tem alguma coisa errada com ele, declarou Posey. Ele não conseguiria fazer aquele trabalho sinistro de merda se não houvesse. Vince limpava quartos de hotel depois de eventos envolvendo muito sangue, ou um corpo. Esfaqueamento, tiros, overdose, seu chefe cuidava do despacho, distribuindo o trabalho entre 3 freelances que trabalhavam clandestinamente. Winnie, uma mulher mais velha, com filhos crescidos e que tinha sido uma palhaça profissional antes de começar a fazer aquilo. Craig, que disse que estava fazendo aquilo por um ano para aprender como era lidar com o sangue antes de se inscrever no curso de Tom Savini sobre maquiagem de efeitos especiais. E Vince. Quem é você para falar sobre trabalhos de merda? Comentou Charlie. Posey a ignorou. Ele é quieto demais. E acho que está mentindo sobre falar francês. Charlie deu uma risada esquisita, meio bufada. Surpresa com quanta a acusação era ridícula e com a sinceridade que Posey falava. Ele fez foi o quê? Sua irmã fez uma careta.
Estávamos assistindo a televisão e tinha um episódio em que um dos personagens disse uma coisa em francês e ele sorriu antes que o programa explicasse o significado. Não era só bonjour ou algo do tipo. Ele entendeu toda uma piada em francês. Então ele cursou o idioma no ensino médio. E daí? Você balançou a cabeça. Ninguém se lembra do idioma que aprendeu no ensino médio. Não faço ideia do que te incomoda nele, confessou Charlie jogando as mãos para cima. E acho que você também não. Ele pode ser bonito, mas você sabe que está faltando alguma coisa ali. Você manda mensagens para os outros caras pelas costas dele. Você pegou o celular de Charlie da mesa. Viu? Ah, Ada, vamos nos encontrar em algum lugar reservado. Me dê isso. Charlie arrancou o celular da mão dela. Admita, o que você mais gosta no Vince é o quanto ele está disposto a aturar. Antes que Charlie pudesse explicar, o passo pesado de Vince o anunciou. O cabelo estava molhado, a camisa apertada ao redor dos antebraços grossos e musculosos, os olhos cinzas com luzes verdes por causa da parede amarela. Posey se levantou e passou por ele, com o laptop debaixo do braço, e não foi nada gentil, empurrando o ombro contra o peito dele. Vince ergueu as sobrancelhas. Ela está finalmente indo dormir? Perguntou ele, indo se servir de café. Espero que sim, comentou Charlie, desviando o olhar. Ela se perguntou o quanto ele tinha ouvido e se a confrontaria. O que ele poderia confessar? Se a raiva soltasse sua língua, diria a ela que desejava estar em outro lugar, com outra pessoa, que estava apenas matando o tempo. Deixaria de ser tão cuidadoso. Charlie Hall, diabrinha perversa. Gostava de um relacionamento por ser simples e ainda estava tentada a ver se podia criar uma confusão ali. De forma impulsiva, ela pegou o celular e procurou algumas perguntas em francês. Voulez-vous plus du café? Perguntou ela, se enrolando na pronúncia. Vince olhou para ela com uma preocupação confusa, o que era compreensível, considerando que ela havia acabado de falar asneira. Que? Charlie balançou a cabeça, sentindo-se ridícula. Nada. É melhor a gente ir ver seu carro, comentou ele, tomando um gole longo na caneca. Ela mordeu o lábio. Sim, vamos.